Olá, retornamos em Conexão Legal. Eu gostaria aqui no programa de dizer que a todos os nossos associados do IDC, nós estaremos agraciando com um concurso do livro do professor Amaury Mascaro. Então, você que é associado do IDC já está automaticamente concorrendo. E você que não é, ingresse no nosso site iidc.org.br, faça o seu cadastro para você também concorrer a uma das obras aqui do nosso querido professor Amaury Mascaro. Professor, como nós falávamos no bloco anterior a respeito da história evolutiva da CLT e também dos sindicatos, eu gostaria um pouquinho que o senhor me falasse da evolução da CLT até hoje e quais são os meios para a gente evoluir ainda mais nessa questão trabalhista. Bom, a CLT, ela avançou em termos de texto legal muito pouco. Do que ela foi feita na sua origem, as modificações foram no capítulo de férias, que já está desatualizado, diante de uma convenção internacional 132 da OIT, que introduziu modificações que não foram ainda absorvidas pela CLT. Ela mudou o capítulo da segurança e medicina do trabalho, que já avançou um pouco, mas precisa avançar um pouco mais ainda, para fazer justiça aos trabalhadores em termos das novas situações de trabalho que a sociedade pós-industrial apresenta, e ela precisa evoluir um pouco quanto aos princípios. Doutor, o assédio moral, ele tem que ser beneficiado também por essa questão da medicina do trabalho? Ele pode ser encarado como um braçozinho desse corpo maior? Há aqueles que procuram fazer uma vinculação, não é? Quando da atividade do trabalhador resulta um acidente de trabalho com sequelas, e essas sequelas são definitivas e deformantes, por serem deformantes, então linkam a essa deformação a necessidade de reparação, porque entende que ela, além dos efeitos físicos produzidos, ela produz indiretamente um dano moral. Sim. E aí condenam a empresa a pagar dano moral no caso de dolo ou culpa da empresa. Não é uma responsabilidade objetiva aqui, sim, embora o acidente, sim, seja como tal considerado. O dever de provar sempre recai ao reclamante. O ônus da prova pela CLT é a quem alega. Sim. Alguns juízes invertem um pouco esse ônus da prova, em alguns casos como equiparação salarial, e a empresa é encarregada de provar as excludentes, o que me parece correto. Mas, de um modo geral, pela lei, o ônus da prova é de quem alega, com variações de acordo com as interpretações. E nós sabemos que interpretação é um ato um pouco subjetivo do juiz. Nunca há uma interpretação desvinculada da formação do juiz, das ideias do juiz, da ideologia do juiz, da visão de mundo do juiz. Então, o juiz é um intérprete condicionado. Condicionado ao quê? Ao seu psiquismo e à sua formação. O que ele decide é um pouco reflexo do que ele é. Isso é inegável, está aí a sociologia, está aí a psicologia para provar claramente isso. Aliás, até indo um pouco mais além, a psicologia jurídica ou o psicologismo jurídico, que é uma corrente de pensamento, ele não acredita na neutralidade do juiz, porque examina a questão sob o ângulo psicológico. Sim. E sobre esse ângulo acha que o juiz, e todos nós estamos presos, os nossos atos são atos de vontade nossa. Sim. E por isso não acredita na neutralidade do juiz, porque ele está amarrado. Consciente e inconscientemente. Inconscientemente amarrado aos seus pressupostos. Sim, sim. Aos seus ideais de moral. O que leva até a saber se o juiz pode julgar com emoção. Sim. Que é uma questão muito interessante e que é uma questão de concurso para a Justiça do Trabalho. E, evidentemente, há aí aspectos legais, aspectos jurídicos, aspectos de psicologia, mas o meu modo de ver é que alguns juízes podem ser levados a julgar com a emoção, mas eles não têm como fazer uma fundamentação da decisão proferida
em termos emocionais. Sim. Porque a fundamentação tem que ser jurídica. E decisão sem fundamentação é anulável por força do disposto no artigo 93, inciso 10 da Constituição, 11 da Constituição. É verdade. Doutor, nós podemos dizer que a Justiça do Trabalho é a justiça que mais carrega essa terceira via aí, que seria a emoção? Mas é natural que isso aconteça. Por que isso acontece? Porque o conflito trabalhista é um conflito social. Já houve época em que se falava em luta de classes, o que já está superado hoje. Eu sou mais pela sociologia integrativa do que favorável à sociologia da luta de classes. E nesse embate empregado-empregador, há bastante de emocional, tanto por parte do empregado como por parte do empregador. Sim. Há empregadores que têm uma visão própria de empregado, tratam o empregado como se fosse uma coisa. Sim. E há trabalhadores que têm uma visão do empresário, todo empresário é inimigo do trabalhador. Nenhum nem outro está correto, porque essas são as patologias. Sim. Isso já chegou a ser um ranço, inclusive, na Justiça do Trabalho, não é? Também na Justiça do Trabalho, mas nós não podemos tomar a patologia como regra geral. Sim. Aqui fora do processo que o juiz vê, há toda uma vivência muito grande, num horizonte enorme que se abre, em que você encontra de tudo. Você encontra, inclusive, muitos empresários que procuram ter uma postura social e procuram encaixar os seus atos nas suas empresas com essa mentalidade. Mas você encontra outros que não, que ainda têm um entendimento de que o empregado é uma máquina a seu serviço. E isso depende do quê? Da formação da pessoa. Sim. Não é uma questão estritamente jurídica. A nossa CLT hoje está preparada para esse tipo de conflito? Não está. A CLT não está preparada para o mundo moderno. Principalmente porque ela não foi feita para o mundo moderno, que é essa sociedade do avanço da tecnologia, do progresso das comunicações, da internet, dos novos serviços e técnicas de produção. Hoje é difícil, embora... A própria globalização, né? Globalização. Hoje, veja os problemas que surgem hoje, o dumping social. É um problema novo. A CLT nem de longe passa por isso. A CLT nem trata de dano moral. E a dispensa coletiva não é tratada dispensa na CLT? Que tem nos preocupado. Aqui no Brasil nós não temos uma lei de dispensa coletiva. O que é um absurdo, porque, por exemplo, o Brasil está exportando muito veículo. Se, por exemplo, os Estados Unidos ou a Europa parar de comprar, eles vão dispensar aqui coletivamente. E como é que vai ser feito nós isso? Nós não podemos nos esquecer da mundialização. As coisas hoje estão interligadas, de modo que o que a China faz lá reflete-se no guarda-chuva que você vai comprar na Avenida Paulista. É verdade. Então não é possível mais estancar dissociar as coisas. Sem dúvida. É preciso ver uma visão também globalizante. Na Europa nós já temos essa legislação muito apinada, inclusive, né? E severa. E severa, e adiantada. Nós temos que considerar as coisas hoje numa perspectiva muito maior, mais aberta, mais ampla, do que aquela que era possível há alguns anos atrás. Porque as coisas mudaram, e é natural. A vida não é estática, a vida é dinâmica. Ela vai se sucedendo, ela vai se transformando, ela vai modificando as nossas cabeças, os fatos são outros, os problemas também aparecem aí com uma velocidade enorme, e nós não podemos ficar parados no tempo, numa CLT de 1943, que tem o seu valor, é um instrumento extraordinário da nossa história, mas que precisa ser modificada. Sim. Doutora Amaury, nós vamos para o rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, não se esqueça, se você quiser concorrer ao livro Dr. Professor Amaury Mascaro, esteja conosco em idc.org.br. Até o próximo bloco.